Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o verso 27. A leitura da palavra diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite na meditação da sua palavra. Semana passada começamos a estudar esse texto e eu falei sobre o tema Esteja Pronto, e hoje eu vou continuar o tema, visto que nós não conseguimos ver todas as partes desse tema, dessa parte tão enriquecedora da palavra de Deus aqui em Tiago. Então hoje esteja pronto, parte 2, espero que seja a última e a gente não tenha uma trilogia aqui dessa mensagem. Mas eu queria que você lembrasse um pouquinho, se você veio na semana passada, que nós vimos Deus em sua graça, Ele nos chamou para que toda a nossa vida nós estejamos dispostos a servir a Ele. É interessante porque hoje a maioria dos discípulos de Cristo, eles querem ser somente cristãos, mas não querem ser servos. E Jesus nunca chamou ninguém para ser um cristão somente. Jesus nos chamou para ser servos. Ele sempre tem um convite para que nós de alguma maneira sejamos úteis para a sua obra. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, deu a eles um objetivo no seu chamado: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Levi, você era cobrador de impostos, agora você vai ser pescador de homens. Pedro, João e Tiago eram pescadores de peixes, agora serão pescadores de homens. Jesus sempre convidou os seus discípulos a interagir com o reino de Deus servindo, tanto que ele disse e ensinou que maior vai ser aquele no reino de Deus que servir aqui. Você quer ser grande no reino de Deus? Então seja servo. Se você quer ser servido no reino de Deus, então sirva. O chamado de Cristo para nós, irmãos, está embutido nesse chamado a salvação e o serviço. Muitos cristãos hoje querem ser salvos por Deus, mas não querem ser usados por Deus. Nós terminamos de cantar uma música aqui que nós dizemos: eis-me aqui, tão bonito, né? Eis-me aqui, tão lindo isso. Mas você já viu a expressão eis-me aqui na Bíblia? Eis-me aqui na Bíblia é alguém que olha para Deus e diz: pode fazer o que o Senhor quiser. Eis-me aqui. Para onde o Senhor vai me levar?
O irmão Fernando leu aqui no texto em João capítulo 3, quando Nicodemos fala com Jesus, Jesus diz: olha, quem é nascido do Espírito é como o vento, e o vento sopra onde quer, na hora que quer e do jeito que quer. E essa é a relação do novo nascimento, essa é a relação de Cristo com Jesus, do cristão com Cristo, com o seu Senhor. É impossível, irmão, sermos cristãos e não sermos servos. Quando nós somos cristãos e não somos servos de Cristo, alguma coisa está errada em nós no entendimento da palavra do Evangelho do Senhor. Sermos cristãos já está inserido então o chamado de Jesus para as nossas vidas. Tem crente que às vezes chega e fala: eu sou chamado, pastor, eu senti um chamado. Sim, todos nós temos um chamado. Interessante que alguns querem ser chamados para coisas grandes, né? O camarada é chamado para ganhar a Índia para Jesus. Pastor, Deus colocou no meu coração, pastor, eu vou ganhar a Índia para Jesus, pastor. Mas ele não fala de Jesus nem para o vizinho dele, mas ele quer ir lá ganhar a Índia para Jesus, sendo que aqui há várias pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Para sermos servos de Deus nessa vida, nós precisamos estar prontos. Quem canta "Eis-me aqui" é porque se acha pronto, se vê como alguém que está pronto, como alguém que está disponível para o agir de Deus. Vimos a semana passada que é preciso estar pronto para ouvir, é preciso ser tardio para falar e tardio para se irar. Você está pronto para ouvir mais? Você está pronto para receber orientação? Você está pronto para deixar Deus conduzir a sua vida? Você está pronto para receber os ensinamentos de Cristo sem querer refutá-los? Porque o servo não refuta o seu Senhor. O servo não tem autoridade para dizer: Senhor, daquela ordem ali que o Senhor deu eu gostei, mas daquela outra não foi legal, eu vou ficar só com essa parte. O servo não tem direito a isso. Então o servo tem direito a ouvir mais, a falar menos e a não irar-se constantemente. É a primeira ordem que nós vemos nos textos, conversamos nisso na semana passada. Você está pronto para ser um servo de Cristo dessa maneira? Que tem disponibilidade para ouvir mais, para dar mais ouvido à voz de Deus, à orientação da palavra do Senhor na sua vida? Você está pronto a viver de uma maneira que a sua língua é usada mais para as coisas úteis do que para as coisas inúteis? Falar mais bem e falar mais do Senhor do que falar mais mal dos outros? Ou falar coisas que não deviam ser faladas? Porque nós temos que ser tardio para falar. A Bíblia diz, e é uma boa expressão, que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. E às vezes nós precisamos aprender a reter a nossa palavra. E também tardio para irar-se. Nós precisamos lutar contra a ira. Precisamos entender que a ira é um pecado, que muitas vezes a nossa maneira de lidar com isso é queremos extravasar a ira. Nós vamos extravasar a ira. Como é que nós vamos extravasar a ira? Vamos falar um palavrão aqui, ali, vamos chutar o gato aqui, o cachorro lá, vamos dar uma cortada em alguém no trânsito, vamos extravasar. Vamos comprar aquele negócio lá de boxe, ficar lá em casa lá esmurrando. Não tem esse ensinamento na Bíblia. A Bíblia chama a ira de pecado. Pecado é a gente lidar com isso quando nós confessamos diante de Deus e esperamos em Deus a sua restauração para nós. Confiamos nele. Vimos também, irmãos, que é preciso estar pronto para purificar-se deste mundo. E o texto é claro, dizendo que nós precisamos nos purificar, livrando da impureza, nos livrando da maldade, nos livrando da corrupção deste mundo. Você está pronto para isso? Você está pronto para entender que Deus tem para você um chamado de servo, um servo santo? Que Deus requer da nossa vida uma santidade gradual, que nós vamos sempre aumentar o nosso padrão de santidade, que Deus quer que a gente sempre reconheça os nossos pecados e nos purifiquemos da impureza, da maldade
e da corrupção desse mundo. Vimos isso aqui também na semana passada. Pergunta então é: você está pronto? Pronto para aquilo que Deus quer fazer através de você? Pronto para aquilo que Deus quer fazer em você? Porque é o chamado de Deus para nós. Estejam prontos. Quero ver mais duas coisas nessa noite com você. A segunda coisa, a primeira parte desta noite está no versículo 22 a 25, aonde Tiago diz que nós devemos estar prontos para praticar o Evangelho. Do versículo 22 a 25 ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Que chamado é esse? Eu vou ler só o 22, o 25 os outros estão no contexto. Que chamado é esse? A palavra que Paulo usa aqui, Tiago melhor usa aqui ao escrever esse texto no grego é poités, que quer dizer, é alguém que age, é alguém que executa, é alguém que se esforça fazendo isso. Ser praticante da palavra é alguém que assume a palavra em si e essa palavra se torna em atos. Ser praticante da palavra é alguém que realmente reconhece os mandamentos de Deus e começa a executar os mandamentos de Deus. Isso é ser praticante. Tiago lembra seus leitores de mais uma armadilha que o pecado pode nos trazer. Sabe qual é o pecado que hoje mais nós vemos dentro da igreja? É o pecado da hipocrisia. Hipocrisia vem da ideia da máscara do teatro. Quando você põe uma máscara e você então se transforma naquela pessoa, naquele ali, ato que você vai fazer, personagem. E quando você depois tira a máscara, você já é uma outra pessoa. A hipocrisia é quando eu ouço a palavra, eu digo que eu me identifico com a palavra, eu falo que eu amo a palavra, eu digo que eu leio a palavra, eu digo que eu me importo com a palavra, eu assumo uma responsabilidade com a palavra, eu compro até a Bíblia nova da editora, que é boa, pode comprar, mas eu não vivo. É quando a palavra de Deus, de alguma maneira, ela cria em mim um aspecto apenas religioso. Ela faz parte apenas do momento de culto. Ela faz parte apenas do momento intelectual da minha vida. Mas ela não cria novas atitudes. Ela não cria um novo ser. Ela não tem poder na minha vida, porque eu não permito, para transformar o meu caráter. Então eu me torno um cristão hipócrita. Há vários cristãos que somente ouvem a palavra, mas não praticam. Assim que deixam a leitura da palavra, ou acabam de ouvir uma palavra, uma ministração da palavra, e quando se afastam desse ambiente, já não dão mais interesse àquilo que foi exposto. Já aconteceu com você? Você fala: puxa, aquilo que o pastor falou aquele dia, é isso. Aí segunda-feira, o que aconteceu? Nada. Terça, nada. Quarta, nada. Quinta, você nem se lembra mais o que o pastor pregou, que tinha de alguma maneira incomodado o teu coração. É isso que a palavra de Deus diz que acontece na maioria de nós, que muitas vezes ouvimos Deus, ouvimos a palavra de Deus, reconhecemos o convite de Deus, entendemos que Deus quer uma mudança em nós, que Ele tem um caminho para nós, e aí nós ouvimos aquilo, mas na hora de colocarmos aquilo em prática, escapa pela mão como água. Nós não vamos a fundo. Então, irmãos, esses queridos irmãos que têm ouvido a palavra de Deus, que têm deixado a palavra de Deus de lado, que têm acabado de ouvir e
esquecido, como ele diz aqui, usando essa ilustração, é como um homem que olha no espelho, e quando ele põe o espelho, ele já não lembra mais da sua aparência. É como nós, quando vamos diante da palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, mas ao sair dela, ela já não tem mais nenhum valor espiritual para a nossa vida. Devemos tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem age assim está enganando a si mesmo. Como? Irmãos, a pior pessoa é aquela que engana-se a si mesmo. Pior é eu tentar mentir para mim. Eu já disse aqui que tem cristão que ele não tem crente que ele não tem capacidade para pedir perdão. Então quando ele faz alguma coisa errada, ele fala, eu errei, mas... Aí vem as justificativas. Pastor, eu vinha na escola dominical, mas o relógio despertou, eu pá nele, e aí, né, o senhor sabe, acordei 9h45, não ia mais vir na escola dominical. Ele devia confessar ao contrário. Pastor, eu vim na escola dominical, mas eu fui dormir 3 horas da manhã, assistindo filme, comendo pizza no sofá, não dei a mínima prioridade para vir na escola bíblica dominical, e aí o relógio tocou e realmente eu travei. Não há o interesse em mim, pastor, de vir à escola bíblica dominical. O senhor ora comigo, ora por mim, me ajuda a comprar uma cama de faquir, para ver se dá umas espetadas, e eu consigo levantar para vir na escola bíblica dominical. É muito mais honroso. Eu não estou enganando a mim mesmo, nem tentando enganar ninguém. Eu não gosto de vir na escola dominical, eu não gosto das aulas, eu não gosto da palavra. Ora por mim. Estou vivendo uma vida em pecado, não tenho interesse pelas coisas espirituais. Ora por mim. Mas nós arrumamos desculpas. Por quê? Porque nós queremos nos enganar. A nós mesmos nós queremos nos enganar. Nós colocamos o nome de cristãos, muitas vezes, mas os nossos atos não condizem com o nome que levamos. Como que você pode enganar-se a si mesmo? Então, nomeiam-se cristãos, mas não têm atitude de cristãos. Suas vidas não estão ligadas ao que a Bíblia ensina, ou seja, desconsideram o ensino das Escrituras e são guiados pela sua própria vontade. Quem são esses? Os falsos cristãos. Eu leio uma coisa na Bíblia, mas aquilo que eu li vai de encontro, mas assim ao contrário mesmo daquilo que eu quero fazer. Como eu decido? Eu decido não ouvir o que a Bíblia diz. E eu decido ouvir o que eu quero ouvir, o que eu quero fazer. E então eu desprezo novamente o ensinamento das Escrituras. Mas eu não tiro a ideia de que eu sou um cristão. Eu sou um cristão. E assim nós vemos, irmãos, e muitas vezes nós criticamos como protestantes, os católicos, mas na maioria das vezes nós agimos da mesma maneira. Dizem, o católico, ele vai lá na igreja, ouve a missa, sai e faz tudo errado. E o crente é a mesma coisa. Muito crente vai na igreja, ouve o sermão e sai e já era. Quem são esses? Infelizmente, irmãos que estão enganando-se a si mesmo. Tiago, então, ele nos orienta que como crentes nós devemos viver a palavra de Deus todos os dias. Como é que eu consigo mudar isso na minha vida? Como é que eu consigo deixar de enganar a mim mesmo? Eu só vou conseguir isso se a palavra de Deus começar a ter poder de transformar os atos do meu dia a dia, não os atos do domingo, porque os atos do domingo eu faço. Ser crente no domingo beleza. Levanta cedo, vem na escola dominical, vai para casa, almoça, dá aquela cochilada junto com o Faustão, né? Depois dá aquele banho gelado, para dar despertada, quando dá o banho gelado, hoje não dava, né?
E aí, entra na roupa, a roupa já está esperando o cara lá, né? A roupa do culto já está. Entra dentro e diz: vem para a igreja. Quando acaba o culto domingo, você fala: ufa, só domingo que vem agora. Agora deixa comigo. Segunda, sábado, eu que resolvo. E aí nós vamos trilhando uma vida onde a palavra de Deus ela não está encontrando mais condução na nossa vida. Quem que conduz minha vida? Eu mesmo. Somos tentados a ouvir a palavra e conduzir nossas vidas pelos conselhos de um bom livro de autoajuda, que os cristãos fazem hoje. Nossa, estou passando tanta dificuldade na minha vida, acho que eu vou ler um livro de autoajuda. Aí vai lá, pega um desses autores aí, chiques de hoje em dia, que estão nas prateleiras de todas as internets, ou baixa lá no PDF, e começa a ouvir e fala: como esse cara é bom! Não é que ele tem razão? E novamente nós desprezamos a ajuda das Escrituras. Outra coisa, há cristãos que gostam de participar da igreja, mas que não buscam o conselho do seu pastor. Eu até vou na igreja, eu até participo da igreja, eu até tenho isso, mas quando tem uma coisa importante para resolver, ele não liga para o pastor: pastor, queria orar com o senhor, estou com uma coisa aqui para resolver, estou pensando isso, estou almejando aquilo, o senhor ora comigo? O senhor tem alguma instrução bíblica? Não é que pastor é guru, irmão, não é isso, mas é o líder espiritual, para orientar, para ajudar você a buscar a direção de Deus. Aí tem crente que não procura o pastor para nada, aí faz as coisas, dá uma porrada lasqueira na vida dele, aí ele vem: pastor, eu fiz isso, fiz aquilo outro, o senhor ora por mim? Estou quebrado, estou arrebentado. Aí dá vontade de falar assim: se vira, acabou. Se vira. Por que antes de entrar aí você não veio? Não é? Por que antes de dar esse passo tão importante na sua vida, você não buscou a orientação da palavra de Deus? Os cristãos acham interessante até conselho de livreto espírita. Tem crente que usa aquela minuto da sabedoria. Vou ver o que tem. Tem crente que eu acho que vê até signo para ver se sai de casa. Né? Vou ver o que diz o meu signo, dependendo, vou nem no culto. A palavra de Deus está cada dia mais desprezada. O nosso envolvimento com ela é retórico. O nosso envolvimento com a Bíblia é circunstancial. O nosso envolvimento com a Bíblia é dominical, queridos. Lemos a Bíblia porque virou até uma maneira de passar o tempo. Né? Está com aquele vazio no coração, eu vou ler um salmo. Para ver se dá uma energizada. Deixa o Salmo 91 aberto na casa, passeia com ele em todos os quartos. Para ver se vai dar uma fluida. Mas na vida não tem princípio bíblico. Na maneira de agir, não pergunta se isso é de Deus ou não. Vai tomar uma atitude, será que eu estou fazendo como Deus gostaria que eu fizesse? Eu li um livro que eu achei muito fantástico, muito bom mesmo. Ele é um livro não verdadeiro, ele é fictício, mas é nos seus passos que faria Jesus. Leia. Se você tem preguiça de ler, já saiu o filme, não é tão bom quanto o livro. O filme é 20% do que é o livro. Estragaram o livro fazendo aquele filme, mas serve. Se você não gosta de ler, serve. Um grupo de cristãos na cidade que tomou uma atitude de pensar a respeito do cristianismo a partir da pergunta: o que Jesus faria? Você já pensou em colocar isso na sua vida? Nas suas atitudes? Ao querer tomar uma atitude, o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar?
Porque a intenção da Bíblia é isso, irmãos, é nos transformar à medida de que Cristo possa viver em nós. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas muitas vezes com as nossas atitudes nós estamos deixando Cristo de lado. É igual aqueles irmãozinhos que vai jogar bola, e quando entra na quadra de Jesus, o Senhor fica aqui, fica ali com os pés. O Senhor não vai gostar das caneladas e daquilo que eu vou falar no ambiente de futebol. Em várias áreas da nossa vida nós agimos assim. Agora o que eu vou fazer, o Senhor fica aqui, porque aí sou eu que resolvo, sou eu que decido. Tiago então diz que muitos de nós, infelizmente, chamam-se cristãos, mas não agem como cristão. Vive como cristão, mas se comporta como ímpio. Tem o slogan cristão, mas a vida não é isso que diz. E nós precisamos acordar, porque Deus quer que nós estejamos prontos para viver a palavra, prontos para realmente testemunhar e praticar que a palavra de Deus é a base da nossa história, é a base da nossa conduta, é por onde nós queremos andar. Já aquele, irmãos, que conduz sua vida pelos mandamentos de Cristo, o texto no versículo 25 termina dizendo assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Está cheio de crente dizendo: o importante é ser feliz, pastor. Pronto, aí. Quer ser feliz? Feliz mesmo? Não segundo a felicidade no seu conceito de felicidade, mas segundo na felicidade no conceito da felicidade de Deus. Qual é o conceito da felicidade de Deus? Está no versículo 25. O homem será feliz se ouvir e praticar os mandamentos de Deus. Você lembra de algum versículo disso? Quando Jesus disse: quem me ama faz o quê? Quem me ama guarda, obedece os meus mandamentos. É interessante porque está cheio de gente hoje na igreja. A igreja evangélica hoje é uma coisa maravilhosa de se olhar e rir muitas vezes, infelizmente. Tem de gente, levanta a mão: eu amo Jesus, eu sigo Jesus, ele sai na marcha para Jesus, ele faz a festa para Jesus. Mas na hora que você começa a olhar a vida do camarada, ele não vive com Jesus. Pelo menos não é o que demonstra. Você tem uma coisa que tem dado raiva ultimamente: é crente em Facebook, irmão. Eu estou quase excluindo minha conta no Facebook para passar raiva. E o crente chega no Facebook e quer desabafar as arguras da vida. Aí ele faz aqueles textão, e aí de vez em quando ele está falando aquilo para outra pessoa, e ele já lasca mesmo. E aí você lê um negócio daquele: Jesus amado, eu conheço o irmão. Não dá para puxar a orelha para o Facebook. O negócio é virtual, não dá. Mas ali os crentes estão expondo quão distante estão de viver uma vida com Cristo. Há um chamado de Deus para mim e para você. Você está pronto? Pronto para quê? Pronto para ser praticante da palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer menos do que isso. Segunda e última coisa, nesse texto que já começamos a semana passada: você está pronto para praticar boas obras? Tem crente que enche a boca e diz: a minha religião,
a minha igreja. É interessante porque quando o Tiago aqui ele vai dar uma mudada de assunto, como eu disse para você, Tiago ele escreve com os assuntos pequenos, e ali ele vai transformando, ele vai puxando outros, é que nem Provérbios, esse pensamento judeu, rápido, conciso. E no versículo 26 ele diz: se alguém se considera religioso, que parece que não tem nada a ver com o assunto anterior, mas ele coloca, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. De novo, mais um engano. O religioso que não refreia a sua língua não é religioso. Então ele vai dizer: a sua religião é vã, não tem nenhum valor. Nós já vimos isso na semana passada, quando falamos sobre ser tardio para falar. Vamos ver isso no capítulo 3 de Tiago, não vou nem gastar tempo aqui. Quando chegarmos no capítulo 3 de Tiago, a língua, o poder da língua na nossa vida. Mas agora, nesse momento, ele dá um link com a religião. Aí ele diz: se você quer ser um bom religioso, se você quer agradar a Deus diante daquilo que você faz, se você acha que a sua religião é boa, escuta o que é a religião boa para o Senhor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada. Tem duas características na religião de Deus: ela é pura e ela é imaculada, irmãos. E ela não tem faixa, e ela não tem denominação. A religião que Deus gosta não é a igreja cristã evangélica, não é a Assembleia de Deus, não é batista, não é nada disso. A religião que agrada a Deus tem duas características: ela é pura e ela é imaculada. E como é que ela reflete isso? Como é que a gente reflete que a nossa vida está agradando a Deus? Ele coloca aqui: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo, falamos na semana passada sobre a questão de purificar-se. O mundo tenta de todas as formas envolver a sua vida. Nós estamos agora sendo bombardeados da televisão pelos transgêneros. Vai falando, uma hora vai pegar. Uma hora a igreja evangélica diz: não, esse negócio transgênero é assim mesmo, se era menina, agora é menina, a gente aceita. Essa é a ideia do mundo. A ideia do mundo é nos corromper, é falar que o errado é certo e o que é certo é errado, não é? Hoje você fala para o pessoal do mundo: não, a igreja prega que o menino cristão, ele precisa se guardar puro e imaculado até o dia do casamento. Que coisa idiota. Não é isso que o mundo diz? Que coisa atrasada. O mundo tenta nos corromper. E infelizmente, irmãos, em muitas áreas a nossa religião está sendo corrompida. Inclusive em não fazer algumas coisas que nós deveríamos fazer. Cuidar das viúvas e dos órfãos. Por que essa ideia de cuidar das viúvas e dos órfãos? É claro que nós temos que remeter para o nosso contexto. Porque naquela época não havia INSS, não havia as mulheres no ambiente de trabalho, não havia essa condição para as mulheres. Então qual era a condição para uma mulher naquela época? Arrumar um bom marido. Quando ela arrumava um marido, ela arrumava então um sustento. Se o marido dela fosse um agricultor, ela iria viver com aquilo que o marido dela trouxesse. Se fosse um pastor de ovelhas, de gado, isso. Se fosse um trabalhador braçal, o que quer que o marido dela fosse, a renda viria toda dali. O que a mulher fazia? Ficava em casa, cuidava dos filhos, educava os filhos. Uma das principais ações da mãe na época era a educação dos filhos. Que hoje a maioria das mães, infelizmente, já contrataram uma babá eletrônica chamada televisão.
Então põe o menino naquela cadeirinha que ele anda para cima e para baixo, naquele andadorzinho lá, ele sai batendo, liga a galinha picadinha e vamos passar, que é tarde. Estou mentindo? É isso. Depois ela vai cobrar de quem? A má educação do filho? Da escola. A escola não dá jeito no meu filho. A creche que eu coloquei é uma bagunça. Naquela época a mãe tinha esse cuidado, esse zelo, porque a mulher não trabalhava, a não ser fazer lá uma broa, um biscoito, um bolo, uma outra coisa lá. A mulher não tinha um trabalho. E quando o marido morria, qual era a renda? Zero. Não tinha nada. Às vezes o pai não tinha condição de sustentar agora a filha e mais a escadinha, né? Que veio junto. E então Tiago desperta a igreja e diz: você quer saber uma coisa boa para a igreja fazer? Vocês precisam cuidar das viúvas e dos órfãos. E é interessante porque a primeira crise que nós temos na igreja, em Atos capítulo 6, é por causa do quê? Das viúvas. A primeira crise em Atos capítulo 6, aonde são instituídos os diáconos, é por causa das viúvas. As viúvas judias e as helênicas. E ali dá um problema na divisão dos mantimentos. E aí os apóstolos chegam e dizem: vamos instituir alguns homens para cuidar de tudo isso. A igreja sabia do valor de cuidar das suas viúvas e dos seus órfãos. Ah, pastor, hoje a gente não precisa cuidar das viúvas e dos órfãos. É verdade. Graças a Deus, hoje as viúvas têm aposentadoria quando trabalharam. Se não tem aposentadoria, tem a pensão do marido quando o marido morreu. Então a maioria das mulheres que são viúvas hoje não necessitam mais dessa necessidade aqui básica do comer, pelo menos do se vestir. Ok, então para finalizar essa parte de sua carta, Tiago convida os seus leitores a pensar: o que de fato é religião para Deus? O que nós podemos fazer como igreja de Deus, como povo chamado, para realmente apresentar às pessoas a religião que Deus quer? Porque é aqui que Tiago nos chama a tomar alguma atitude. Então, queridos, embora Tiago não esteja definindo o que é religião, religião não é só isso, mas é uma parte extremamente importante o você cuidar. A palavra visitar, em alguns textos, no nosso aqui, está cuidar, né? Foi melhor traduzido do que a João Ferreira de Almeida. É episkeptestai no grego. Falei em línguas agora, você gostou, né? Essa palavra no grego é essa ideia do cuidar, do zelo. Às vezes o visitar é frio. Eu vou lá, visito, vejo, tem que precisando de alguma coisa? Um litro de leite. Eu vou um litro de leite, eu vou embora. Quando o litro de leite acabou, o problema é dele que bebeu o leite de leite dele. Quem mandou beber? Bebesse por conta gota que sobrava mais, né? A ideia aqui não é, a ideia aqui é que a igreja se apresenta e diz: eu vou cuidar. Um exemplo muito bacana que eu ouvi do pastor Ziel Machado uma vez. Eles fizeram um trabalho evangelístico, missionário perto da igreja, e eles foram fazer um trabalho com mulheres de rua. Sabe o que é mulher de rua, né? Prostituta, né? E eles foram assistir essas mulheres. Vamos lá ver o que essas mulheres estão fazendo no meio da rua. Vamos fazer amizade com elas. Vamos tentar nos comunicar o evangelho para elas. E aí a igreja saiu e foi. Encontrou as mulheres de rua, fizeram amizade, deram a Bíblia, deram uma roupa, deram uma comida, perguntaram para elas como é que estava a vida, se elas estavam precisando de mais alguma coisa. E aí eles tiveram assim a brilhante ideia de falar para elas: vai ter um culto lá na igreja, parece lá. E uma mulher foi no culto. E aí não é que o Espírito Santo converteu a mulher? No fim do culto a mulher veio chorando na frente da igreja.
pastor vai lá, ora com ela, diz: escuta, minha filha, que bom ter você aqui. Queria saber um pouco mais da sua vida. O que você faz? O senhor lembra que se eu for na rua, eu sou prostituta. E aí? Deus abençoe, bom trabalho amanhã. O pastor falou assim: você é o quê? Eu sou prostituta, pastor, eu estou aqui arrependido dos meus pecados. Espera aí, você não vai embora. Espera acabar o culto, você não vai embora. Você precisa falar comigo depois. O pastor falou assim: olha, preciso de 3 famílias aqui agora que tenham condição de ajudar uma outra família carente. Levantou 3 irmãos da igreja na frente e falou assim: ó, você e você. Até essa mulher arrumar um emprego digno. Vocês precisam pôr pão na mesa dessa mulher. Isso é religião. Isso é o que Deus nos manda fazer. É essa cara que a igreja precisa ter. A viúva, no caso aqui, é um exemplo do que a igreja precisa olhar, do que a igreja precisa avistar, para saber aonde que a igreja é importante e necessária. A mesma ideia do homem bom, do samaritano caído lá, do ladrão, do rapaz lá aferido pelo ladrão, e o único que socorreu foi quem? O samaritano. Irmãos, nós, igreja, nós estamos passando de largo, como passou o sacerdote, como passou o levita. Nós olhamos para a necessidade das pessoas e não, está ruim mesmo, meu tempo é uma desgraça. Presidente miserável. Brasil que não dá certo, até carne agora vem com micróbios. É uma lástima esse país, não vejo a hora de mudar daqui. E enquanto isso, irmãos, nós deveríamos estar com os nossos ouvidos dizendo assim: o que o mundo está dizendo para nós? Que nós como igreja precisamos ouvir. E precisamos dizer para o mundo: nós temos uma resposta. Ou melhor, nós somos a resposta. Mas nós não queremos. Nós não queremos praticar a palavra. Nós não queremos gastar o nosso precioso tempo com outras coisas. Salmo 68, versículo 5 diz: Ele é o pai dos órfãos e Ele é defensor das viúvas. Ele é o Deus que cuida, ampara e olha pelo pobre, pelo que menos tem. E Ele nos deu essa obrigação. Hoje em dia tem muitas coisas que podemos e devemos fazer para que a religião de fato cumpra o seu papel social dentro da nossa cidade, estado, país e quiçá o mundo todo. Há uma frase que eu gosto muito, eu já disse aqui, inclusive já fiz a menção dela em outra pregação. A igreja local é a esperança do mundo. Nós precisamos entender isso. E o chamado de Deus para nós é que nós glorifiquemos o nome dEle através de boas obras. Queria parar de falar agora, pedir para você ouvir a palavra. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras
e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Atos, capítulo 9, versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. E seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, dedicar-se a todo tipo de boa obra. 1 Timóteo 5, versículo 25. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. 1 Timóteo 6, 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. Uma palavra para os ricos. Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Tito 2,14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 3,8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Tito 3,14. Quanto aos nossos que aprenderam a dedicar-se à prática de boas obras. Tem bastante ou não? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, para encerrar. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. A palavra de Deus para nós, sua igreja, é que nós, irmãos, precisamos sair das quatro paredes, olhar para este mundo que está ao redor de nós, ver quais são as necessidades que eles têm e nos colocar como resposta para abençoar, para que as pessoas, olhando as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Deus e estejam com o coração aberto para a pregação do Evangelho. Enquanto a igreja se mantiver preocupada com as coisas para si mesma, nós vamos correr o risco, irmãos, de estagnar e morrer e deixar de existir. Não sei se você percebeu,
Mas na nossa igreja, talvez em muitas igrejas, menos entram pessoas novas e mais saem os antigos. É menos gente se convertendo e mais gente se desviando. Nesse ano, nós não sabemos se nós vamos ter pessoas para batizar no final do ano. Mas no domingo eu vou excluir 5 pessoas do hall de membros desta igreja. Talvez um dos problemas que a palavra de Deus está nos despertando aqui é que nós estamos olhando para nós, mas nós deixamos de olhar para fora. Aonde estão as necessidades? Aonde o povo pede socorro? E nós muitas vezes estamos com os nossos braços cruzados, esperando a volta de Cristo. Quero perguntar para terminar: você está pronto? Não? Pastor, não estou pronto. Então quais atitudes nascerão em sua vida a partir de hoje? Porque não adianta dizer que não está pronto e relaxar no sofá. Não, pastor, eu entendi que eu não estou pronto diante da palavra de Deus. Ótimo. Quais são as atitudes que vão nascer agora no teu coração? Você está pronto? Sim? Opa! Quais são os frutos em sua vida que demonstram que você está pronto? Que você é praticante da palavra de Deus, que você realmente faz boas obras, porque esse é o desejo de Deus, para que o Evangelho seja visto em nós e por meio de nós. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, porque ela fala, ela nunca volta vazia. Cria em nós, muitas vezes, alertas para que repensemos a nossa maneira de viver. Nos deparamos nesta noite com essa pergunta: estamos prontos? Querido Deus, oro por mim e pelos meus irmãos, para que o Senhor nos faça enxergar a realidade da Tua verdade. Se nós não estamos praticando a Tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que através do Teu Espírito Santo, nesta noite, sejamos fortalecidos na força do Teu poder, para andar de acordo com a Tua vontade. Pedimos misericórdia por não demonstrarmos boas obras, e muitas vezes estamos envolvidos conosco mesmo, com os nossos problemas, com as nossas atividades, que muitas vezes não levam a nada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos desperte para alcançar aqueles que precisam ser alcançados, serem alcançados com o amor do Senhor, revelado nas boas obras. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.